São 7 horas e 48 minutos, você está ouvindo o Jornal da Cultura, você pode ligar, participar conosco, 35714338, ou mandar a sua mensagem via WhatsApp no 99704-9908. A partir de agora, nós vamos conversar, nós vamos bater papo com o Renato Luiz Bertin, ele que é hipnólogo clínico e psicanalista, também é autodidata em programação neurolinguística e coach, e vem falar conosco um pouquinho sobre dois assuntos, envolvendo toda a área que ele estuda, que ele trabalha, a psicanálise e a hipnose. Bom dia, Renato, seja bem-vindo ao Jornal da Cultura. Bom dia, Charles, bom dia a todo mundo, aos telespectadores, o pessoal que está ouvindo aí, bom dia. Primeiramente é um prazer, queria agradecer vocês pela recepção e ao Rodrigo também pelo convite. Tá certo. Psicanálise e hipnose, até para que os nossos ouvintes, muita gente desconhece o assunto, tem pouco conhecimento. Psicanálise. Dá para fazer uma introdução, falar um pouquinho o que é psicanálise e para que ela serve? Dá para fazer uma pequena introdução, vamos lá. O que é a psicanálise então, né? A psicanálise é o estudo das nossas ações inconscientes, então é o estudo do nosso inconsciente. Foi teorizada por Freud, né? E o que visa estudar? As nossas relações com o nosso cotidiano, com os acontecimentos, de acordo com o que a gente faz, pensa, realiza, mas no embasamento inconsciente. O que é um ato inconsciente? Uma coisa que todo mundo faz, todo mundo que já fez, tá? O que é? É aquela coisa que quando você está conversando com uma pessoa, às vezes você está no calor do momento, às vezes está nervoso, alguma coisa, você fala algo, e às vezes é algo que você acaba ferindo outra pessoa, né? E aí você fala, nossa, por que eu fui falar isso? É o tal do falar sem pensar? É o falar sem pensar. Isso é um ato inconsciente. Tá enraizado. É algo que você fala, eu não queria. Aí há uma repressão consciente. Eu pensando, poxa, não devia ter falado isso, mas já saiu. Então isso foi um ato inconsciente, tá? Então o nosso ato inconsciente, na verdade, ele acaba encobrindo várias coisas do nosso cotidiano. A gente faz coisas, depois fica perguntando, mas por que eu fui fazer isso? Por que eu estou pensando a respeito disso? São atos inconscientes, podemos dizer a parte mais automática do nosso ser, tá? Aproveitando o gancho para introduzir a hipnose, Freud, ele teorizou a psicanálise a partir da hipnose. Então, a gênese da psicanálise é na hipnose. Freud, ele utilizava a hipnose para induzir os pacientes, alguns pacientes dele na época, que ele aprendeu com um professor dele. O que era feito nesse hospital em que o professor utilizava a hipnose? Antigamente havia muito surto histérico. Hoje em dia, caiu na fala popular, né? O histérico, aquele sujeito que grita, aquele sujeito que dá surto, correto? Antigamente, o histérico, o que era? O histérico era o sujeito, homem ou mulher, que ele manifestava um sintoma físico no corpo devido a algum ato, alguma coisa presa no inconsciente. Então, por exemplo, um sujeito, o Freud, ele realizava essas rotinas, o professor de Freud, Charcot, na época, realizava essas rotinas no hospital. Então havia uma senhora que tinha uma paralisia na mão direita, por exemplo, e um senhor que tinha uma paralisia na perna esquerda. Esse professor, o que ele fazia? Ele induzia os dois sujeitos, pegava a senhora e falava, olha, a partir de agora você movimenta a sua mão direita, só que a sua perna esquerda já não vai mais movimentar. Ia lá para o outro senhor, olha, agora sua perna esquerda ela vai movimentar, só que sua mão direita não. E era o que acontecia. Então ele trocava os sintomas. Freud começou a acompanhar todo esse comportamento e essas reuniões, essas palestras do Charcot, e ele falou, poxa, peraí, então não é orgânico. Freud, ele era neurologista. Falou, então isso aí não é orgânico, tem uma causa psicológica desse fato. E aí que ele começou a desenvolver a base da psicanálise. Sério? Qual a importância hoje para uma pessoa comum? Qual a importância desse estudo todo aí? Da psicanálise e da hipnose? Para uma pessoa comum. Tá. Esse estudo, na verdade, ela vai de encontro ao autodesenvolvimento. Vamos dizer, né, algo que está muito em alta hoje, desenvolve a inteligência emocional do sujeito. O sujeito consegue se compreender melhor, consegue compreender melhor os seus atos, o porquê que ele está fazendo isso, aquilo, e por meio desses pequenos estudos ele consegue chegar num desenvolvimento maior. Maurício? Quando que a pessoa talvez acha assim, eu preciso buscar isso? É quando ele está sentindo algo, quando ele começa a falar algo que ele não está... O pessoal está falando coisa aí que no momento não é o correto.
É só falar ou também muitas vezes pode ser atitudes da pessoa, em gestos, que pode também acusar isso daí? Tanto um quanto o outro. Às vezes pelas falas da pessoa, também pelo gesto. Onde que a psicanálise entra, né? Nesse ponto, por exemplo, do comportamental. A pessoa que está passando por um momento de depressão, a psicanálise auxilia, porque ela tem que se compreender também. Por que está acontecendo algumas coisas, ela tem que entender que nem tudo depende só dela, que há um meio externo envolvido, há outras pessoas envolvidas. Então a depressão, a ansiedade. Às vezes a pessoa ela é muito ansiosa, mas ela não sabe de onde que está vindo. Por quê? É questão de organizar. Porque no inconsciente está tudo bagunçado. Vamos dizer que eu preciso resolver um problema 8 horas da manhã. Amanhã só. Aí hoje eu passo meu dia inteiro ansioso, nervoso. Chega à noite e não consigo dormir. Vai adiantar? Não vai adiantar. Então isso, quando ela fala, não, eu sei que eu só vou resolver amanhã. Isso é a parte do consciente. Eu estou consciente, não, amanhã apenas. Mas dentro do meu inconsciente ainda está bagunçado. E é isso que eu preciso fazer, essas associações, para chegar a afetar o meu inconsciente. E a psicanálise, no caso, ela estuda a mente das pessoas ou o comportamento ou as duas coisas? Como o comportamento afeta a mente, então ela trabalha exatamente com as duas vertentes aí, tá? Tá, e aí a questão até nem física ou não, como que eu posso dizer assim, não são os órgãos que são estudados, mas enfim, o desenvolvimento deles, essa é a questão dos comportamentos, das atitudes, é isso que a psicanálise vem estudar e vem trabalhar. Exatamente isso. Exatamente isso. Certo? Nesse mundo moderno que fomenta com maior facilidade ansiedade, estresse, depressão, que a sociedade hoje alimenta tudo isso daí no ser humano, como trabalhar nisso está ficando uma coisa tão comum? Como a psicanálise vai trabalhar em cima disso, dar um sinal de alerta para que as pessoas mudem essa forma de viver numa sociedade que vive assim? Perfeito. Exatamente, auxiliando nessa busca do autodesenvolvimento. Para que isso ocorra, o sujeito deve se permitir, né? O que acontece hoje em dia, que nem você falou, realmente o mal atual é esse estresse, essa ansiedade e tudo mais. Por quê? O que gera, na verdade, vamos chegar no quesito depressão, que depressão ela não é uma doença. Você fala, o sujeito é depressivo, mas você não pega a depressão do outro, né? A depressão ela é um estado. O que é um estado emocional? Alegria é um estado emocional, tristeza, felicidade, são estados separados. A depressão se instala quando o estado de tristeza fica por muito tempo instalado. Aí começa a surgir os sintomas da depressão, que a pessoa vai se afundando mais e mais, tá? Mas para chegar nesse ponto, o que acontece? A gente hoje em dia passa por muita ansiedade, muito estresse. E o primeiro pilar aí, para a gente chegar no momento de ansiedade e tristeza, é o estresse. A pessoa passa por um grau muito grande de estresse. Esse estresse gera muita ansiedade na pessoa e o corpo vai esgotando o recurso dele. Cada vez mais ele vai tirando de onde não tem, às vezes, para se manter estável, vamos dizer assim. E conforme a pessoa, às vezes, ela não dá conta, é que ela vai chegando nesse estado de tristeza e pode chegar a uma depressão. Quando entrar, por exemplo, com uma análise, com a parte da hipnose, da psicanálise, exatamente nesse meio tempo, vamos dizer assim. Instalou o estresse, a ansiedade, a pessoa não está sabendo como é que ela consegue conviver naquele momento com ela, vai para análise. E muita gente acaba tendo estado depressivo, como você falou, e acaba usando como parte do tratamento medicação. Né? Usa o medicamento para aliviar a depressão ou para se curar da depressão, tentar. O medicamento, não sei até que ponto esse medicamento físico mesmo, o comprimido, aquilo que se toma, é importante. Na verdade, talvez a pessoa precise de um estudo psicológico, da psicanálise ao invés do remédio. Talvez seja esse o resultado, não é isso, Renato? Ô Charles, aproveitando o gancho, há duas vertentes. Há uma linha que faz a psicanálise só e tem uma vertente que medica, né? É melhor eu explicar também para as pessoas que existem duas vertentes que nasceu da ideia de Freud, né? A parte da medicação, no caso, né, como eu trabalho com a parte da psicanálise, eu não posso medicar o sujeito, né? Então, exatamente, o único profissional que pode medicar é o psiquiatra, né? E pegando o gancho do Charles, é exatamente isso. Às vezes a pessoa, né, casos isolados, né, cada caso é um caso, lógico, mas às vezes a terapia é mais funcional do que a medicação para o sujeito. Quando que entra-se com a medicação? Quando realiza-se exames e checa que realmente o que está acontecendo está sendo embasado por um sintoma fisiológico. Aí a gente tem que entrar na parte de medicamento, tá?
A questão é que a medicação, às vezes, ela resolve sintoma, mas ela não resolve a causa. Ou seja, a gente vai tirando a ansiedade, mas ela está com o problema interno dela. Quando acabar a medicação, ela está com o problema dela ainda. O problema mal resolvido. E isso vai continuar vindo à tona até que ela consiga resolver esses conflitos. Renato, quando entra a hipnose? A hipnose, há um tempo atrás, era utilizada como hipnoterapia. O que é hipnoterapia? É apenas a terapia mesmo, regada à hipnose. Hoje em dia, eu, no meu consultório, eu utilizo a parte da hipnose junto com a psicanálise, mas a hipnose como uma ferramenta de trabalho e não apenas como terapia. Por quê? Exatamente pelo esquema do medicamento que eu acabei de falar. Porque se eu uso hipnose e fico tirando a ansiedade do sujeito, eu não vou resolver o problema dele. Ele vai sair do meu consultório, perfeito, ótimo. Mas ele vai cair no mundo real, vai ser reinserido ali na sociedade, vai acontecer alguma coisa que vai disparar tudo mais uma vez nele. Então aí eu entro com a parte da psicanálise para essa autocompreensão. Onde a psicanálise entra, eu conheci uma pessoa aqui em Leme, eu achava até uma coisa folclórica. Ele era uma pessoa comum, um operário, ele trabalhava, mas na cabeça dele ele gostava de ser chamado coronel, porque ele se autodenominava militar. Eu achava estranho, porque eu achava estranho consigo mesmo. Como a pessoa consegue fazer esse trabalho para si mesmo, mas não sendo isso? Onde entra a psicanálise nessa conversa toda aí? Primeiro que ele não aceita, ele já não aceitava. Se você destratava como coronel, ele não aceitava. Não, eu fiz parte da... Vai ficar aquele ponto de interrogação, mas quando, que, onde e que horas? Isso é interessante, né? Aquela coisa que a mentira várias vezes contada vira verdade, né? O sujeito ele pode ter realmente acreditado tanto que no mundo interno dele, ele se tornou um coronel, tá? E aí acontece exatamente esses desvios. A pessoa, ela é mesmo? Não, ela não é. Mas no mundo dela, no mundo interno próprio que ela criou, ela é. Isso é algum distúrbio, às vezes, de personalidade. Quando geralmente que está ligado a isso? Idealização. Pode ser que ele gostava tanto do ramo militar, de parte de coronel e tudo mais, que ele acabou se identificando com um coronel e se autodenominando um coronel, porque para ele o coronel às vezes era uma coisa muito alta perante a sociedade e tudo mais, é um cargo que ele gostaria de ocupar, talvez. Em relação à parte, vamos imaginar, voltando para a parte física, a gente pode dizer assim que tem pessoas que têm algum distúrbio, alguma dificuldade ou passam por mais problemas que as outros estados comportamentais em virtude de disfunções físicas ou não? Posso dizer assim que temos órgãos, alguns que não estão plenamente desenvolvidos ou não tem nada a ver? Todo mundo pode passar por essas questões e pode ser tratado ou pode ser cuidado pela psicanálise e pela hipnose? Todo mundo pode ser tratado, pode ser cuidado pela psicanálise e hipnose, viu, Charles? Não há nenhum tipo de segregação, nada. Todo mundo pode passar por isso. Normalmente. E como o Maurício falou bem, como que a pessoa vai se reconhecer, como que ela vai tentar, não, acho que agora eu estou precisando de ajuda. Talvez esse seja o ponto principal, né? A pessoa se reconhecer que ela tem um problema e tentar buscar ajuda. Porque muita gente, como você falou, as pessoas têm os problemas e ou não querem resolver ou não querem buscar ajuda. Esse que é o ponto principal, né? E como é que a pessoa vai despertar ou vai receber essa notícia? Você está precisando de ajuda, alguém tem que falar ou a pessoa vai se descobrir, né, que ela precisa de ajuda. Como é que funciona até chegar a esse ponto, Renato? Esse é um momento muito delicado. É aquela coisa, porque assim como muitos itens da nossa vida, às vezes as pessoas acabam pensando, comigo não. Mas as pessoas acham que é um ato de loucura ir a uma análise, alguma coisa. Não é. É a coisa mais natural do mundo. Várias pessoas vão. É natural não conseguir lidar com a realidade. Tem essa pecha, né? Você fala, não, a pessoa precisa ir num psiquiatra, num psicólogo, ou psicanalista, coisa do gênero. A pessoa fala, não sou louco, né? É a pecha que tem, não. Eu vou lá fazer o quê? Eu não sou louco. Não é isso, Renato? Exatamente. Como eles dizem, ir à terapia, na verdade, é mais um ato de coragem do que de loucura, tá? Não é nada fora do mundo, assim, que a pessoa fala, nossa, é loucura. Não é loucura. A gente vai lá para se compreender, ninguém vai realizar nada de diferente. Às vezes acaba tendo um pouco essa visão de eu estou louco, mas é parte interna mesmo. Eu até acho que a sociedade toda devia passar por isso, devia ser uma coisa assim, uma vertente até simples. Mas eu tenho notado, quando o ator faz psicanálise, ao meu redor a pessoa fala, isso aí é frescura. Mal a pessoa sabe que o ator carrega consigo uma carga emocional muito grande, ele é muito cobrado, ele é incompreendido, ele é até confundido com o seu papel principal na novela, então ele não consegue ser ele aos olhos dos outros. Então ele necessita sim, porque senão ele entra numa vertente chamada loucura.
Perfeito, exatamente. E você imagina o mesmo ator, por exemplo, em um ano, realizar, sei lá, 15 papéis diferentes. O cara, se ele não tem um bom desenvolvimento psicológico, ele cai na sua do coronel. Ele se perde dos papéis, daqui a pouco ele e o papel é uma só e não tem mais o ator. Exatamente isso, fora a cobrança e tudo mais. O que eu acho que eu tenho visto assim, ainda o SUS não abriu essa vertente, ainda não acho que não tem. Então se torna caro, não é acessível ao cidadão comum ainda, né? Mas eu leio muito e a gente acaba trombando com essas coisas. Não é a minha vertente, não é a minha especialidade, tá? Mas você acaba trombando e vê que tem uma importância vital isso daí para o ser humano, que a gente está sendo tragado por falta de conhecimento, a sociedade está nos engolindo, que é a depressão, o estresse, cobrança desnecessária, cobrança demais, a nossa cobrança em si mesmo, e a pessoa não sabe lidar com isso, entra o tal do alcoolismo, aí ele já consegue fazer com que a família toda fique doente, e aí ninguém sabe, anda-se em círculo, por causa que falta essa porta aberta aí. Falta essa porta aberta. A respeito dos valores que você falou, depois eu deixo até o meu contato, trabalho com valores bem acessíveis. Tá? Depois, quem tiver curiosidade, liga ou manda mensagem no WhatsApp, enfim. Mas é exatamente por isso que eu também resolvi entrar aqui para poder... Divulgar. Exatamente. Divulgar. E poder, como é que eu posso dizer? Disponibilizar a experiência para N pessoas, para os interessados, tá? E eu... Pode falar. Só, aproveitando, quem é esses interessados? É aqueles que estão com depressão, ansiedade, como você falou, um viciado... Talvez que ele falou problema de bebida na família é um problema sério, sim. Ou o próprio viciado em drogas, o fumante, tudo isso pode ajudar muitas vezes essa parte da psicanálise, Tudo isso, como ele falou dos vícios, né? O que é o vício? É tudo fuga da realidade. A pessoa ela não encontra o prazer na vida, ela encontra o prazer no acender o cigarro, no tragar o cigarro. Esse é o prazer dela. O alcoólatra, ele vive em outro mundo às vezes mesmo, passa o dia bebendo, enfim. E os interessados, na verdade, pode ser quem já está passando por esses determinados problemas, vícios e tudo mais, né? Ou ainda, vamos dizer, quem quer prevenir. A pessoa que, quanto mais cedo a pessoa se compreender, se entender como ser humano e tudo mais fácil será o trabalho. Acho que encaixa as minorias também, que sofrem um preconceito grande, é incompreendido já no seio da família, né? E são muito cobrados. Acho que tem encaixa aí também para poder se achar e continuar o seu caminhar. A gordinha que não se aceita muitas vezes por causa do corpo. Perfeito, exatamente isso. Por que não se aceita? Ou vamos dizer, né, quem tem que ter o corpo bonito, vamos colocar assim, essas modelos, tudo mais. Você não, você é um ser humano, poxa vida. Não tem só um corpo aí dentro. São 8h06, nós vamos fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Cultura, conversando ainda com o Renato Bertin sobre psicanálise e hipnose. O Jornal da Cultura volta já. Jornal da Cultura. Apresentação: Charles Justino. São 8h11, você está ouvindo o Jornal da Cultura, você pode ligar para cá, 3571-4338, mandar a sua mensagem via WhatsApp no 99704-9908. Vamos retomar o nosso bate-papo, a nossa entrevista com o Renato Luiz Bertin. Ele que é hipnólogo clínico, psicanalista, também autodidata em programação neurolinguística e coach, está falando conosco, falou um pouco sobre psicanálise, e a gente vai falar um pouquinho também sobre hipnose dentro do nosso tempo, do nosso Jornal da Cultura. Renato, a gente conversava um pouco em relação às pessoas se descobrirem, a questão da pessoa, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar de vida, eu preciso me reconhecer como uma pessoa que tem problemas e tem defeitos, e a pessoa vai te procurar, ou vai procurar um profissional dessa área para ajuda. O tratamento em si, dá para falar um pouquinho, ele é individualizado, cada um é cuidado de um jeito, ou é um tratamento meio que genérico, vamos dizer assim, eu tô com um exemplo, né? Eu tô com uma dor, eu tomo analgésico, eu tô com uma inflamação, eu tomo anti-inflamatório. A psicanálise é assim? É genérico ou é... Não, como é que funciona essa parte? Não, nem a psicanálise nem a hipnose, tá, Charles? Aquela coisa, trabalhar com o ser humano não tem receita. Não adianta, eu posso realizar uma rotina com você, algum tratamento terapêutico com você, e a gente ter 100% de êxito. Eu vou utilizar a mesma receitinha com outra pessoa, às vezes eu vou fazer tudo bonitinho, vai começar dando certo, chega no fim, às vezes não dá certo. Você fala, poxa, onde que falhou? Falhou na receita do bolo. Cada pessoa mesmo, cada um carrega os seus traumas, os seus problemas e tudo mais, né? Então não dá pra eu pegar o seu tratamento, por exemplo, e jogar pra outra pessoa. Isso é impossível. Tá certo. Agora a hipnose, eu posso utilizar a hipnose com todas as pessoas? É possível utilizar a hipnose com qualquer pessoa? Pode, com qualquer pessoa. Quais pessoas são, vamos dizer assim, excluídas? As pessoas que não conseguem se concentrar, às vezes por algum tipo de deficiência,
psicóticos. Esse tipo de sujeito não tem concentração para chegar ao transe induzido dessa maneira, tá? Então são os únicos excluídos. Do mais, toda a população é hipnotizável. Agora vamos falar da hipnose. Todo mundo está pensando, o que é essa questão da hipnose? O que acontece com a pessoa que é hipnotizada? E até essa questão, o hipnotizador aí, ele é desculpa o palavreado, ele é um mágico, ele é um ilusionista, ou ele, na verdade, aquilo está acontecendo de verdade? Como é que é essa questão da hipnose, Renato? Vamos lá. Antes de você falar, eu vou pegar outro gancho com ele. Eu queria saber também, porque existe o profissional sério e existe também os charlatões no meio disso daí. Qual que é um, qual que é outro? Com certeza existe, né? Quando você utiliza a hipnose de maneira eficaz, o sujeito ele já te dá o feedback de que realmente houve um retorno, né? E o charlatão ele usa um método muito genérico. Tá? Ele vai utilizar vamos dizer assim, uma indução nem sempre direta, e ele vai pedir, fica aí solicitando que você imagine várias coisas, mas de verdade mesmo você não acaba às vezes entrando no problema. Ele altera o seu estado atual. Você está ansioso, ele vai às vezes jogando por algumas informações e você vai sair da sessão mais tranquilo, por exemplo. Quando a gente entra com a hipnose nesse quesito clínico, a gente entra para sanar também o estado, mas a gente também vai de afronta ao problema, tá? Qual tinha sido a sua pergunta? Então, em relação à hipnose, como é que a pessoa, qualquer pessoa pode ser hipnotizada, e como é que funciona, na verdade, essa questão da hipnose? O que acontece com a pessoa que passa por essa sessão, vamos dizer assim, é uma indução? A pessoa tem que estar predisposta, é assim? É isso mesmo? Tem que estar predisposta. Se a pessoa não quiser ser hipnotizada, eu não vou hipnotizar a pessoa. Já começa por aí. O primeiro aceite tem que vir da pessoa que está solicitando, né? E a hipnose, na verdade, o que é a hipnose? A hipnose é um estado alterado de consciência. Nada mais que isso. Tá? A definição básica é essa. Nós passamos ao nosso cotidiano por momentos de transe. A gente entra em hipnose todo santo dia. Vou dar alguns exemplos. Vocês dirigem? Eu não. Você não. Não. Quem dirige, às vezes sai de um lugar, vai para o outro, chega no lugar e fala, nossa, nem vi o caminho que eu fiz, foi automático. Por quê? Tá pensando em outras coisas, correto? Isso é um estado de transe. Você está concentrado, talvez... Tá pensando uma coisa, mas está fazendo outra. Tá fazendo outra. Quem que tá guiando? O seu inconsciente está guiando. Você não. Você tá lá perdido nas suas ideias, né? Outro exemplo legal é o banho. Banho de meia hora, que você toma um banho de 10 minutos, o resto você fica viajando. É outro momento, tá? Então esses são os momentos de transe. E a gente passa por momentos de transe segundos antes de dormir e segundos antes de acordar também. Então é algo totalmente natural do ser humano, tá? E todo mundo pode acessar esse estado, Charles. Todo mundo pode ser hipnotizado desde que queira, né? Isso. Esse é o ponto principal. E a hipnose, ela trabalha também com essa questão da concentração? Ajuda a pessoa a se concentrar mais? Com certeza. Primeiro porque é o item básico e necessário para realizar a hipnose. Já tive exemplos de chegar no consultório, pessoas eu quero ver como que é a hipnose, e não conseguirem entrar em transe. Então, assim, quando é assim, eu deixo alguns pequenos exercícios, a pessoa vai por uma semana realizando em casa. Quando ela se sentir apta, fala, não, agora eu afiei minha concentração. Ela retorna e a gente continua dali. Nessa questão da concentração, até as pessoas que precisam, por exemplo, estudar mais, fazer uma prova, ou tem uma maior dificuldade de se concentrar, mas querem realizar uma atividade que precisa de muita concentração. A hipnose pode ajudar essas pessoas? Perfeito, pode ajudar totalmente. Como assim? Ela auxilia na recuperação das informações aprendidas. Essas informações, elas estão na sua cabeça, correto? Quando você estuda, elas estão na sua cabeça. Quando a gente vai fazer a prova, por exemplo, um exame, alguma coisa, algum teste, a gente fica muito nervoso. Aí entra também o quesito fisiológico atrapalhando um pouco. Muito hormônio de estresse. Ele dificulta o quê? Exatamente esse buscar a informação. Quando a gente realiza um trabalho, né, um preparo com a hipnose, o sujeito ele consegue recuperar as informações de modo muito mais fácil. Então auxilia também. Essa é uma das vertentes que a gente pode auxiliar com a hipnose. Célio, Maurício? Renato, eu perguntar, existe idade? Muitas vezes tem aquelas crianças assim, que muitas vezes as mães é muito ativo, não obedece. É caso disso? Você tem, às vezes, até por experiência, às vezes, assim... Quem está procurando isso? Pessoas mais de idade? Tem também. Das duas vertentes eu já tive experiência. Eu cheguei a produzir uma criança de 11 anos
E atualmente também, atualmente não, eu tinha uma paciente também que eu cheguei a pegar ela com 66 anos e a gente fazia um trabalho com hipnose também, tá? É aquela coisa, qual que é o problema, na verdade, da criança? Hiperatividade. A criança, você não consegue deixar uma criança sentada e concentrando ainda, ela quer ficar andando, quer ficar para todo lado, né? Então esse, na verdade, é o único problema. Se a criança falar, não, eu vou participar também é possível entrar com ela, qualquer idade, desde que compreenda a comunicação verbal, que você fale numa linguagem, num vocabulário que ela entenda, totalmente possível. Você optou por essa profissão por quê? Para você no seu interior, na sua pessoa. Quando eu comecei com esse interesse, na verdade, primeiro eu sou formado em biologia, na verdade. Minha vida começou na biologia, né? Aí, no meu 3º ano de faculdade, teve um problema em casa que foi um acidente que aconteceu, né? O meu irmão, ele passou por um trauma muito grande num acidente de carro. E ele teve um problema com a perna, fratura, cirurgia, né? Foi um problema até que considerado bem grave. E nessa ocasião, foi um profissional e com a hipnose auxiliou a fisioterapia e realizaram um trabalho juntos. Como assim? Então, por exemplo, uma movimentação que ele poderia realizar de modo normal. Mas devido à nossa insegurança, quando está recuperando de lesão, né, não realizava o movimento, mas podendo realizar. Isso é muito bom frisar, porque se você pegar uma pessoa lesionada e obrigar ela a fazer o movimento, você vai acabar de lesionar, né? Então, assim, ela estava liberado pela fisioterapeuta a realizar a movimentação. Mas ela tinha medo de fazer. Tinha o receio de fazer o movimento. Então, o que acontece nesse caso? Entrava-se com a hipnose, para aliviar a dor, aliviar e não retirar, porque a dor é muito importante para nós, né? E o segundo, para aliviar um pouco esse receio. Ou seja, ele conseguia fazer a movimentação tranquilamente com a hipnose junto da fisioterapeuta. Entendi. Agora, em relação à hipnose, que a gente vê, sempre tem algumas pessoas que aparecem na televisão fazendo essas sessões ou fazendo essas demonstrações de hipnose. E aí a gente vê dos mais variados, pessoas que comem um alimento e falam que estão consumindo outro, ou pessoas que vê a pessoa que está lá, não sei se eu posso falar hipnólogo, a pessoa que está na televisão, mas enfim, vamos falar por hipnólogo. Fala que induz a pessoa a ver outra pessoa sem roupa, enfim, gostar de uma coisa que ela não gosta, essas coisas. A hipnose consegue realmente fazer isso, ou aquilo lá é mais para um lado artístico, um lado ilusório, do que a hipnose de verdade, vamos dizer assim? Não sei se eu estou falando bobagem ou não. Não, tá correto, e é possível mesmo, Charles. É possível. Como eu falei, há pessoas também que elas vamos dizer que ela tem as mais suscetíveis e as menos suscetíveis. As mais suscetíveis podemos chamar de sonambúlicas dentro do estado da hipnose, tá? Esse sonambúlico, ele consegue alterar toda a percepção dele, desde o visual, paladar, o tato, tudo. É possível mexer com todos os sentidos, né? E há 3 vertentes da hipnose: a hipnose clínica, a street hipnose, né, que é essa parte de brincadeira só que o pessoal faz na rua, né? E essa parte a hipnose de palco. São as 3 vertentes. Então, esse sujeito que trabalha também na televisão, que ele faz esse tipo de sessão, é uma das vertentes também da hipnose. Tá. Então aquilo que realmente acontece na televisão de fato é possível. É possível você induzir uma pessoa que tem receio de alguma coisa, tem um medo assustador de alguma coisa, a pessoa pelo menos mudar um pouco, ou ter um pouco menos de medo, não sei se é essa palavra correta. E aquela questão dos alimentos, a gente vê tantas, você falou brincadeira, né? Tantas maneiras de se mostrar. Então, na verdade, aquilo é possível. Totalmente possível. Só para complementar a questão dele, eu parei falando da hipnose, né? Mas a partir da hipnose aí, no caso, quando eu me interessei por hipnose, eu realizei o meu curso em São Paulo. Fiz um curso em São Paulo e eu gostei desse aprofundamento que eu dei na hipnose. Comecei a fazer a parte da hipnose e aí, eu não sei se foi na sequência de Freud ou não, né? Hoje em dia eu posso falar que eu acho que foi. Eu comecei a gostar dessa área, da parte inconsciente e tudo mais. Aí eu falei, poxa vida, eu quero procurar algum curso específico. Foi aí que eu fiz a minha especialização em psicanálise. Eu comecei pela hipnose, depois eu fui para a psicanálise. Aí eu fiz a minha formação em Campinas, né? E assim que eu me formei, aí eu comecei a trabalhar aqui. Eu atuo atualmente aqui em Leme, na cidade de Araras, e Pirassununga também. Tá. Célio, Maurício, alguma pergunta? Não. Então, 8 horas e 23 minutos, nós queremos agradecer a presença do Renato Bertin, que falou conosco sobre hipnose, psicanálise, enfim, todos esses assuntos, muito interessante, muito elucidador, né? Muita gente tinha dúvidas sobre essa questão, eu mesmo tinha muitas dúvidas, e hoje eu descobri que tudo pode realmente acontecer desde que a pessoa queira, e obviamente procurar um profissional da área, um profissional consciente, um profissional sério.
Renato, muito obrigado pela sua presença e gostaria que você deixasse os seus contatos, seu telefone, enfim, suas redes sociais, aquilo que você possa, para que as pessoas que nos ouviram possam te procurar, possam marcar, enfim, conversar com você e se aprofundar mais no assunto, inclusive, por que não, iniciar uma terapia com você. Fique à vontade para sua mensagem final e os seus contatos para os ouvintes da Rádio Cultura. Muito obrigado, eu queria agradecer a todos pelas perguntas, pela recepção. Agradecer também ao Rodrigão que fez o convite, né? Por ele estou aqui também. O meu telefone para contato pode ser pelo WhatsApp também, é o 19981946490. No Facebook tem a minha página e o meu perfil, Renato Luiz Bertin. Só escrever lá que vai me aparecer. Tá certo, então repete por favor o telefone. O telefone é 19 Sim. 981946490. E o Facebook? Renato Luiz Bertin. Só escrever lá que vai aparecer, ó. Tá certo. Renato, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, agradeço. tá bom? Fica à vontade, quando Obrigado. você quiser retornar, os microfones da rádio estão à sua disposição. Agradeço.